Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir o que foi notícia nesta semana no Brasil e no mundo. E olha, a nova regra para a aposentadoria entra em vigor a partir do próximo ano. E tanto a idade mínima para o benefício quanto o tempo de contribuição vão aumentar. As de aposentadoria no Brasil estão em constante ajuste desde a reforma da Previdência de 2019, com mudanças anuais previstas até 2031. Em 2024, as exigências para a aposentadoria estão da seguinte forma. Para mulheres, a idade mínima é de 58 anos e 6 meses, com pelo menos 30 anos de contribuição. Para homens, a idade mínima é de 63 anos e 6 meses, tendo contribuído por pelo menos 35 anos. Essas idades mínimas aumentam 6 meses a cada ano até atingirem 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. Já em 2025, haverá mudanças na idade mínima e na pontuação para a aposentadoria. Para mulheres, a idade sobe para 59 anos, com 30 anos de contribuição. E para homens, a idade será de 64 anos, sendo necessário ter contribuído por pelo menos 35 anos. Outra mudança é na regra de transição por pontos, que é a somatória da idade e do tempo de contribuição da pessoa. Nessa soma, a regra atual exige 91 pontos para mulheres e 101 pontos para homens, mas na nova regra de 2025, a pontuação para a aposentadoria da mulher será de 92 e para o homem, 102. Nesta semana, o Senado aprovou o projeto de lei que proíbe a utilização de celulares nas escolas públicas e particulares do país. O projeto determina que os aparelhos eletrônicos não podem ser utilizados durante a aula, o recreio ou intervalos. O texto já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora segue para a sanção do presidente Lula. O Senado aprovou o texto base do projeto que limita o uso de celulares em escolas públicas e privadas. A nova lei vai ser aplicada a estudantes do ensino básico e permite que os alunos levem os celulares, mas só vão poder usá-los em situações específicas, como em casos de emergência, necessidade ou força maior. Além disso, o projeto prevê que os celulares podem ser usados para atividades pedagógicas ou didáticas, mas apenas sob a orientação dos professores. Também há medidas para atender a necessidades de saúde dos estudantes que garantam os direitos fundamentais dos alunos. A expectativa do governo é que a lei entre em vigor já no próximo ano letivo. Vale lembrar que São Paulo já conta com uma lei semelhante. Lá, os celulares devem ser guardados durante as aulas e não podem ser usados nem em momentos de intervalo ou em atividades fora do currículo escolar. E atenção, motoristas! A Prefeitura de São Paulo anunciou a suspensão do rodízio de veículos na cidade durante o período das festividades de fim de ano. A pausa começa no dia 23 de dezembro e vai ser mantida até o dia 10 de janeiro de 2025. O objetivo da medida é facilitar o deslocamento da população durante essa época movimentada. Mas é importante ressaltar que caminhões não estão incluídos e vão continuar sujeitos às restrições vigentes. A retomada do rodízio está programada para o dia 13 de janeiro. E o quilo do café está custando uma média de R$ 50. Por isso, a Associação da Indústria do Café recomenda evitar o desperdício. Alguns consumidores já mudaram até os hábitos. O preço médio de 1 quilo de café torrado ou moído chegou a R$ 50 nos supermercados brasileiros. E a tendência é que o valor aumente cada vez mais até os primeiros meses do ano que vem. O principal motivo da disparada dos preços foi o impacto das altas temperaturas nas lavouras, que reduziram em 10% a produtividade da colheita. O valor do grão de café arábico, o mais consumido do mundo, bateu recorde histórico, chegando a quase 4 libras, equivalente a R$ 32 para menos de 500 gramas de café que produzem apenas 4 xícaras. Nos supermercados, as marcas mais comuns são vendidas a R$ 30, mas o café em cápsula pode chegar a mais de R$ 190, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Café. Esse aumento motivou muitos consumidores a mudar os hábitos, evitando o desperdício, optando para marcas mais baratas ou até mesmo deixando de comprar o produto. As tentativas de furto de café em supermercados aumentaram também.
E as mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados na regulamentação da reforma tributária foram bem recebidas pelo setor imobiliário. Só que há possibilidade de aumentos nos preços de imóveis e de aluguéis. As mudanças previstas com a reforma tributária podem encarecer mais os valores dos imóveis por conta de um leve aumento de carga tributária, apesar dos redutores propostos para o segmento no texto da reforma. O texto foi aprovado pela Câmara, ainda pode ter trechos vetados pelo presidente Lula. Um levantamento recente, feito pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção, indicou que a carga tributária que incide atualmente sobre o setor imobiliário varia entre 6% e 8%. O novo texto ainda estabelece que as operações imobiliárias de pessoas físicas ou jurídicas serão tributadas com os impostos municipais e estaduais, mas traz algumas mudanças importantes em relação à primeira versão do projeto. Uma delas, por exemplo, estabelece que as pessoas físicas que, por ano, arrecadarem abaixo de R$ 240 mil com o aluguel de imóveis não serão tributadas. Além disso, o projeto cria 2 redutores, um social e o das alíquotas de tributação para ajustar a carga tributária do setor e o corte na alíquota dos impostos dos estados e municípios. Vale lembrar que as mudanças previstas pelo texto da reforma tributária não são imediatas. O regime será totalmente implementado em 2033, depois de uma transição gradual que deve iniciar em 2026. E o governo americano apresentou a sua nova estratégia climática, com um objetivo atualizado de redução das emissões de gases de efeito estufa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apresentou a sua nova estratégia climática, com um objetivo atualizado de redução das emissões de gases de efeito estufa. De acordo com o plano de ação apresentado às Nações Unidas, o país agora pretende reduzir suas emissões entre 61% e 66% até 2035, em relação aos níveis de 2005. Essa meta reflete o compromisso do segundo maior emissor de poluentes do mundo em limitar o aquecimento global a longo prazo a 1,5 graus Celsius. Até então, os Estados Unidos haviam se comprometido a cortar suas emissões pela metade até 2030, comparado aos níveis de 2005. O documento descreve que o novo objetivo será alcançado por meio de tecnologias avançadas, redução do desperdício de energia, transição para energias limpas, ampliação dos veículos elétricos, melhorias na eficiência energética dos edifícios e desenvolvimento do hidrogênio limpo, entre outras medidas. Mas o legado climático de Biden está em risco. Donald Trump, um cético das mudanças climáticas e defensor dos combustíveis fósseis, prometeu durante sua campanha explorar ao máximo, contrariando a política de transição energética de Biden. Espera-se também retrocessos nos compromissos internacionais, incluindo o Acordo de Paris. E veja a seguir, vendas de armas de gel disparam e gera preocupação entre as autoridades. A reportagem completa no próximo bloco. Voltamos já já. E nós estamos de volta, seja muito bem-vindo mais uma vez. Com a aproximação das férias e festas de fim de ano, os hemocentros de todo o país alertam para a redução da oferta de sangue. As instituições pedem às pessoas que antecipem a doação para abastecer os estoques. A Organização Mundial da Saúde considera ideal que no mínimo 3,5% da população doe sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, apenas 0,25% da população doa sangue. A proporção representa 14 doadores a cada 1.000 habitantes. O sangue doado é utilizado por pacientes com câncer ou com doenças hematológicas, por pessoas que se submetem a cirurgias de grande porte, operações de caráter emergencial e nas intervenções seletivas. Para facilitar a captação de doadores, o Ministério da Saúde criou no ano passado o aplicativo Hemovida.
A ferramenta torna disponível a carteira virtual do doador com informações de registro pessoal e saúde, úteis em situações de emergência e o histórico de doações. Nos bancos de sangue, é registrada a baixa de sangue, tipo O negativo, considerado doador universal, que é mais raro do que os demais grupos sanguíneos. O estoque dos tipos de sangue. Ou é considerado crítico em alguns estados, como São Paulo. Para doar sangue, é preciso estar em boa saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 quilos. Menores de 18 anos devem apresentar o formulário de autorização e cópia do documento de identidade com foto dos responsáveis. E uma nova descoberta pode mudar o cenário de prevenção de câncer de colo de útero no Brasil e antecipar em até 10 anos o diagnóstico do vírus do HPV no organismo. O exame utiliza testes de DNA para detectar o HPV, no lugar do tradicional Papa Nicolau, que rastreia a doença. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas. Mais de 20 mil mulheres com idades entre 25 e 64 anos participaram. Os resultados revelaram um aumento de 4 vezes maior na descoberta de lesões microscópicas na fase pré-câncer. A cura com o procedimento subiu de 10% para 66%. O teste de DNA coleta uma amostra durante o exame ginecológico e, apesar de ser similar ao Papa Nicolau, o teste é automatizado e elimina o risco de falsos negativos. O Ministério da Saúde vem acompanhando o projeto e a expectativa é que esteja disponível no SUS a partir do próximo ano. E uma pesquisa do projeto MAP Biomas revela que a área de queimadas no Brasil neste ano quase dobrou em relação ao ano passado. São 14 milhões de hectares a mais, a maior extensão dos últimos 6 anos. O período analisado foi de janeiro a novembro deste ano. A Amazônia foi a mais afetada no período entre janeiro e novembro. Foram queimados 7 milhões e 600 mil hectares de floresta, segundo o levantamento. O segundo bioma mais afetado foi o Cerrado, somando mais de 9 milhões e 600 mil hectares. No Pantanal, a área queimada foi de 1 milhão e 900 mil hectares durante o período estudado. Nos 11 primeiros meses desse ano, o estado que mais teve queimadas foi o Pará, acumulando 23% de toda a área queimada no Brasil. Em seguida estão Mato Grosso e Tocantins, com 6 milhões e 800 mil e 2 milhões e 700 mil hectares, respectivamente. A vegetação nativa foi a mais atingida pelo fogo, com 73% do total, sendo a mais afetada em novembro. A Amazônia representa 81% do total queimado em novembro. Os 1 milhão e 800 mil hectares representam o dobro em relação à média para o mês nos últimos 6 anos. O documento destacou que mais da metade da devastação, o equivalente a 57%, se deu na Amazônia. A mudança de padrão nas queimadas é impulsionada pelo garimpo e a abertura de pastagens e estradas. O governo federal anunciou a criação de uma autoridade climática, promessa que até hoje nem chegou ao papel. O Supremo Tribunal Federal meteu-se nas searas do Legislativo e Executivo, com uma decisão do ministro Flávio Dino que permitiria as despesas fora do limite do orçamento para enfrentar a estiagem. A administração federal chegou a incrementar a infraestrutura para apagar o fogo na Amazônia, mas o estrago já estava feito. E as armas de gel, também conhecidas como Gel Blaster, têm se tornado uma febre nas periferias do Brasil. Na região metropolitana do Rio de Janeiro, as vendas dispararam com a proximidade do Natal, o que tem causado preocupação entre moradores e autoridades do estado. Neste Natal, os brinquedos tradicionais foram ofuscados pelas armas coloridas, que utilizam bolinhas de gel como munição. O problema é que o presente cobiçado da vez não é tão inofensivo como pensam. Essas armas de mentirinha chegam a assustar de verdade e estão sendo vendidas sem controle, tanto em lojas quanto por camelôs nas calçadas. Por lei, essas réplicas de peças usadas no airsoft, um esporte de tiro recreativo, devem ser vendidas em lojas especializadas e apenas para maiores de 18 anos. Mas nas ruas, a realidade é bem diferente. Essas armas podem custar até R$ 210, dependendo do modelo. Às vésperas
vésperas das festas de fim de ano, a procura por essas peças tem se intensificado. Especialistas concordam que essa brincadeira pode deixar pessoas em perigo, caso elas sejam confundidas com armas verdadeiras. Vale lembrar que os vídeos de batalhas com essas armas de gel estão viralizando nas redes sociais, o que está causando muita preocupação. A Polícia Civil esclarece que o uso de armas de gel para recreação não é crime. Mas qualquer artefato semelhante a uma arma de fogo poderá ser apreendido como simulacro. A venda deste brinquedo já foi proibida nas cidades de Olinda e Paulista, em Pernambuco. No Rio, o assunto está em discussão na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa. E a procura por viagens de fim de ano aumentou nesta semana. Os aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro projetam um aumento no número de operações na comparação com o ano passado. Em Congonhas, na zona sul da capital paulista, a previsão é que o maior fluxo de passageiros se concentre nesta sexta-feira e na próxima segunda-feira, com cerca de 95 mil lugares oferecidos e mais de 570 movimentações, entre pousos e decolagens, em cada um dos 2 dias. As datas de menor circulação no período serão 25 e 28 de dezembro. No dia de Natal, estarão disponíveis 67 mil lugares em 410 voos. Já em 28 de dezembro, serão 65 mil em 400 operações. A AENA, concessionária responsável pela gestão do aeroporto paulistano, tem prevista uma movimentação de 6.942 voos entre chegadas e partidas até 2 de janeiro. Serão disponibilizados 1.141.273 assentos, considerando embarques e desembarques. Os números representam um aumento de 1% no total de operações e de 5% na capacidade dos aviões, ambos em comparação ao mesmo período anterior. No Aeroporto Internacional de São Paulo, o maior do país em Guarulhos, Grande São Paulo, a concessionária GRU Airport estima que 1.300.000 passageiros passarão pelo local de 24 de dezembro a 2 de janeiro de 2025. Essa movimentação é quase 10% superior à do ano passado. O destino nacional mais procurado no aeroporto é Recife, seguido por Porto Alegre e Rio de Janeiro. No exterior, as maiores demandas são para Santiago e Buenos Aires. O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, estima que 937 mil pessoas embarquem entre os dias 16 de dezembro e 6 de janeiro, com 6.500 operações de aeronaves. A concessionária Aeroportos Brasil não faz comparação com o mesmo período anterior. No Rio de Janeiro, o otimismo é maior. Cerca de 600 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional do Galeão a partir desta sexta-feira até 2 de janeiro. O volume de viajantes é 13% maior que no mesmo período do ano passado. Segundo a concessionária Rio Galeão, estão previstos 2.549 voos domésticos e 1.187 internacionais, com um total de 3.736 pousos de decolagens, 10% a mais que 2023. São Paulo, Recife, Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte são os principais destinos domésticos deste fim de ano, enquanto Buenos Aires, Santiago, Paris, Miami e Lisboa estão entre as cidades preferidas dos viajantes internacionais, destacou a empresa em nota. No aeroporto Santos Dumont, também no Rio de Janeiro, a estatal Infraero projeta 302 mil passageiros em 2.489 voos programados. O número de passageiros é 43% maior do que o registrado no período anterior, quando 211 mil pessoas passaram pelo terminal de 22 de dezembro de 2023 a 7 de janeiro de 2024, de acordo com a empresa. A capacidade do terminal do Santos Dumont foi reduzida a 6 milhões e 500 mil viajantes ao ano em 2024. Essa mudança deve ser analisada pelo Ministério de Portos e Aeroportos em 2025. O Santos Dumont fica na área central da capital fluminense e só recebe voos nacionais. O Galeão, por sua vez, está localizado na Zona Norte e recebe rotas nacionais e internacionais. O otimismo na gestão dos aeroportos é justificada pelo tradicional Réveillon do Rio, na praia de Copacabana. O Rio Tour estima que a cidade deve receber 2 milhões de pessoas e que a lotação dos hotéis chegue a 95% para a virada do ano. E agora nós vamos para a Tailândia conhecer um pouquinho da cidade beira-mar de Pattaya. Pattaya fica no leste do Golfo da Tailândia, sendo muito conhecida como uma pequena e tranquila vila de pescadores até os anos 60. Agora, a cidade conta com hotéis, resorts, shoppings e até campos de golfe com vista para o mar.
Durante a noite, show de luzes cobrem a cidade com barracas de comida de ruas por todos os lugares, chamando a atenção pelas iguarias locais, como aranhas, escorpiões e até cobras fritas no espeto para quem for corajoso o suficiente para experimentar. Vamos então viajar para lá neste momento com a ajuda da tecnologia. Saindo dos nossos estúdios HIT, vamos abrir tela para a Tailândia. E dessa vez a cidade, como a gente viu, é Pattaya. Praias impecáveis, resorts de alto nível convidam turistas. Olha só que linda essa imagem, né? A gente tem uma visão panorâmica da praia da cidade. A gente pode ver toda a movimentação de barcos na praia. Realmente dá vontade de ir para lá, não dá? E com essa vista a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Um excelente fim de semana para você e toda a sua família. Tchau, tchau.